Glória a Deus. Glória a Jesus. Você que está ouvindo a programação, fique bem atento, que Deus tem uma palavra ao teu coração. Estamos aqui na rádio atendendo as pessoas. Estamos aqui atendendo e sabemos que o Espírito Santo está aí para testificar a palavra que está sendo falada. E temos conversado com as pessoas e temos percebido que muitas lutas, tribulações, momentos de dificuldade têm afligido o coração das pessoas. Mas nós sabemos que hoje a nossa vida com Deus é a vida de fé. Fé é certeza, é perseverança. Fé é crer naquilo, ficar firmado, estruturado, naquilo que os meus olhos físicos não veem, mas naquilo que eu creio. Porque a palavra de Deus diz que a fé é a convicção daquilo que eu espero, daquilo que eu creio. Muitas pessoas têm ligado e temos conversado e nós temos percebido que o motivo do desânimo de muitas pessoas, na verdade, não é por causa da luta que ela tem passado. O desânimo de muitas pessoas que elas têm enfrentado não é por causa do momento de dificuldade, momento da angústia, não. Mas já o motivo maior do desânimo de muitas pessoas é como elas têm se comportado em meio ao problema. Porque problema eu passo, você passa, todos nós passamos por luta, por decepção, por dificuldade, enfrentamos problemas. Mas o que vai fazer a diferença é como eu me comporto em meio ao problema. Porque muitas pessoas dizem que creem em Deus, têm fé. Mas que fé que eu tenho que manifestar na hora do problema? É a fé no Deus que está na minha vida, que vai me ajudar, que vai me auxiliar e fazer com que eu venha vencer esse problema. Se você olhar um pouco para trás, você vai perceber que você já passou por problema muitas vezes, mas permaneceu de pé. Por que permaneceu de pé? Por causa do Espírito Santo que habita em você. Sabe, minha irmã, meu irmão, que hoje nós lutamos não é com as nossas forças próprias, mas nós lutamos com um que está dentro de nós para nos auxiliar em meio ao problema. E nele nós encontramos a paz. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um que enfrentou luta, enfrentou dificuldade, perseguição, enfrentou calúnia, naufrágio, chicotada, foi preso, tudo por causa da pregação do Evangelho. Mas a Bíblia diz que ele tinha paz no coração dele. Quando ele escreveu a carta à igreja de Filipos, a Bíblia diz que faixa de 10 vezes, mais ou menos, ou mais de 10 vezes, ele dizia assim para a igreja, escrevia nas suas epístolas: igreja, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, igreja, alegrai-vos. Mas se nós olharmos o contexto, quem estava preso era ele. Ele era para estar passando o momento da angústia, o momento da dificuldade, o momento da dor e o momento do desânimo. Mas a Bíblia diz que ele exortava a igreja para a igreja se alegrar no Senhor, se alegrar na alegria do Espírito Santo. Ou seja, em meio à dificuldade, em meio à luta, você vai ter a paz ou o desespero, não é por causa do problema, mas é como você se comportar em meio ao problema. Eu quero ler uma passagem aqui no livro de Romanos, capítulo 12, passagem muito conhecida que diz assim, capítulo 12, versículo 2, então diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rabracalabrassúria. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus ele tem para aqueles que se voltaram para Ele. Deus ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Ou seja, vida com Deus hoje, com Deus ou sem Deus, todo mundo passa por luta, todo mundo passa por dificuldade, enfrenta o problema. Mas a pessoa que se volta ao Evangelho, a pessoa que se rende ao Senhor Jesus, ela encontra na fé, através da sua fé,
um refúgio para o descanso, para o refrigério da sua alma. A pessoa, quando ela está em Cristo, quando ela está na fé, ela olha para a palavra de Deus e ali ela vê que há promessas para a sua vida. Mesmo em meio a um problema, mesmo em meio à dificuldade, mas ela tem promessa ali que em Cristo ela encontra o descanso para a sua alma. E a Bíblia diz que Deus tem para aqueles que estão na fé. Não é para aquele que é crente, para aquele que é evangélico, para aquele que é católico, porque Jesus não tem religião. Jesus não veio fundar religião. Jesus, ele veio trazer o reino de Deus. Então não se baseie, não se fundamente-se na sua igreja, na sua denominação, na sua placa religiosa, não. Porque Deus é Espírito. E a Bíblia diz que Deus, ele está em busca daqueles que o adoram, e o adorem em espírito e em verdade. Não é por meio de filosofia, não é por meio de religião, mas é pela fé. Jesus, ele veio vivificar a fé no coração do homem. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio religar o homem com Deus. Jesus veio restituir aquilo que um dia foi perdido por Adão. O homem que estava afastado de Deus, Jesus veio fazer uma obra completa na vida do homem, religando o homem com Deus. Eu sou um, por exemplo, eu antes de conhecer Jesus, eu tinha minha fé, mas era uma fé natural. E quando eu via as coisas espirituais, pessoas se portando de forma espiritual, eu dizia que era fanatismo, eu dizia que eram pessoas que estavam fundamentadas em pensamentos de pastores, porque eu não entendia o que tinha acontecido no coração daquelas pessoas, até que um dia eu me rendi ao Senhor Jesus. Eu abri o meu coração, eu deixei de lado toda a minha soberba, toda a minha chorologia. E quando me rendi a Jesus, o Espírito Santo veio e me transformou e fez de mim uma nova criatura. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui falando ao teu coração. Quem sabe você está ouvindo esse momento agora, essa programação está em teu coração angustiado. Quem sabe pelo marido que está fora de casa, quem sabe pelos filhos que estão agora nas drogas, na prostituição, e você está com seu coração apertado. Minha irmã, saiba que a tua oração, ela não é vã no Senhor. Se você tem orado pelo teu esposo, pelos teus filhos, ou quem sabe o marido orando pela sua esposa, saiba que Deus está agora cuidando deles também. Porque a Bíblia diz que a nossa oração, ela tem muito efeito no mundo espiritual. Então aqui a Bíblia diz, livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que Deus tem para os seus filhos, não é um peso, jugo religioso, não é normas humanas, não. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus tem para os seus filhos uma boa, perfeita e agradável vontade. Ou seja, o que Deus quer para a tua vida, minha irmã, meu irmão, não é que você fique se lamuriando, não. Fique debaixo dessa opressão, quem sabe um jugo, quem sabe um peso na consciência. Porque quem sabe você tem falhado, você tem tropeçado, não tem tido forças. A Bíblia diz que Jesus está com os braços abertos para te levantar, para restaurar as tuas forças. E o que Deus tem para mim, para você, é uma boa, perfeita e agradável vontade. Deus não quer o teu mal, não. Deus não quer ver a tua queda, não. O que Deus quer é que você venha viver pela fé nele, pela fé na palavra dele. A Bíblia diz que o justo, que é o justo? É aquele que foi justificado por meio da fé em Cristo Jesus. O justo é aquele que recebeu Jesus como seu Senhor. O sangue de Jesus justifica o homem perdido. A Bíblia diz que o justo hoje, ele vive pela fé. Ele não vive mais pelo que ele vê. Ele não vive mais por sintomas humanos. Ele não vive mais por crença de si próprio, não. Ele vive pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Tem nessa palavra que diz aqui, por exemplo, que diz que Deus tem para o seu povo uma boa, perfeita e agradável vontade. Mas a verdade é que hoje nós olhamos no meio religioso e nós não vemos isso acontecer. O que nós vemos muitas vezes é as pessoas se lamuriando, vivem reclamando, murmurando. Só vê o lado negativo. As pessoas não vê o que Deus tem feito na vida delas. As pessoas parecem que não conseguem enxergar o amor de Deus que foi derramado na vida dela. O que a pessoa consegue enxergar é como via o povo lá no deserto. Via só dificuldade. Não, minha irmã, meu irmão, o que Deus quer para mim, para a tua vida, é que nós viemos ter olhares espirituais.
e viemos contemplar aquilo que Deus tem feito para mim e para a tua vida, o amor dele revelado na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que certa vez veio um homem com uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, um leproso, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que esse leproso, ele chega diante de Jesus, se coloca de joelho e pergunta assim: Senhor, se quiseres me curar, tu podes me curar. O leproso ali tinha uma dúvida se Jesus queria o bem dele, se Jesus queria que ele ficasse curado. A Bíblia diz que Jesus olha para ele, toca nele e diz assim: quero sim, seja agora limpo. E imediatamente o leproso ficou curado da sua lepra. Ou seja, essa lepra, o que simboliza? O pecado da alma, o pecado do espírito. Simboliza a nossa derrota, a nossa queda. Essa enfermidade que vem na alma, abater o homem, abater a mulher. Quem sabe você que está ouvindo essa programação agora, você tem uma ferida na sua alma pelo acontecimento do passado. Quem sabe lá no passado você foi caluniada, foi humilhada diante das pessoas, pessoas que sofreram abuso, pessoas que passaram humilhação, quem sabe foi humilhada pelo esposo, teve uma traição, quem sabe você traz dentro do seu coração uma ferida, e essa ferida você até não percebe, mas ela é o motivo, às vezes, da causa do teu sofrimento. E quem sabe você tem uma dúvida se Deus tem vontade de te curar a tua alma, apagar essa dor dos teus sentimentos. Essa era a dúvida do leproso também. Ele perguntou para Jesus, ele tinha dúvida: tu queres me curar, Jesus? Se quiseres me curar, tu podes me curar. Jesus respondeu para ele: quero sim. E é a resposta de Jesus para a tua vida também. Ele quer te curar, ele quer te restaurar. Ele não quer ver você no fundo do poço não, nesse mar de sofrimento. Porque aqui a palavra de Deus diz que Deus tem para o seu povo uma boa, perfeita e agradável vontade. Foi a mãe que quer o mal para o seu filho. Dias atrás eu estava vendo uma reportagem que estava tendo uma rebelião no presídio e tinha do lado de fora umas 20 mães, mais ou menos, dos que estavam presos. E eu estava percebendo elas chorando por causa da rebelião, sabendo que os filhos estavam lá correndo risco de vida. Por que elas estavam lá? Aprovando a atitude do filho por estarem lá? Não, mas por causa do amor. Por causa do amor que elas tinham pelos seus filhos. Mesmo ele tendo falhado, mas o amor dela permaneceu. O amor de cada mãe permaneceu pelos seus filhos. E se nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que ainda que uma mãe vinha se esquecer dos seus filhos, todavia eu jamais me esquecerei dos meus. Diz a palavra de Deus, é Deus falando. Ou seja, o amor de Deus pela minha, pela tua vida, não tem comparação. O amor de Deus pela vida do ser humano perdido, ainda que hoje ele vinha estar lá na Cracolândia, vinha estar com um fuzil na mão, cometendo assalto, atrocidade, mas sobre essa pessoa habita o amor de Deus. Necessário essa pessoa ouvir o Evangelho, se render a Jesus, para que ela venha a ser transformada também. Mas o amor de Deus, ele não faz distinção de pessoas. O amor de Deus, ele não está reservado a algumas pessoas, não. O amor de Deus não tem nada a ver com religião. O amor de Deus não tem nada a ver com comportamento humano. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou os perdidos, Deus amou a mim, amou a você. O dia que eu me rendia a Jesus, eu não queria saber do amor de Deus. Eu rejeitava, eu zombava daqueles que tinham a fé em Cristo. Até que um dia eu me rendi a Jesus. Por que eu me rendi a Ele? Porque o amor dele foi revelado para a minha vida. Ou seja, minha amada, Deus tem para a vida de cada um ser humano. Cada ser humano Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade, é o que diz aqui na palavra. Mas para que essa boa, perfeita e agradável vontade venha se cumprir, ele diz aqui, ó, que primeiro tem que ter um comportamento, tem que ter uma atitude. E o comportamento é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
E é isso que tem faltado na vida de muitos, inclusive muitos daqueles que já abraçaram a fé, inclusive de muitos daqueles que já nasceram do Espírito, aqueles que têm a sua natureza espiritual vivificada, que um dia foram regenerados, que hoje são uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas na vida de muitos desses que ainda estão sofrendo, é porque a sua mente ainda não foi renovada. A mente não foi renovada, a mente ainda está no sentimento religioso, achando que Deus é um carrasco que está lá no céu com um reino na mão, e se a pessoa falhar, ele está com o reino, ele pesa a mão. Esse pensamento religioso e diabólico, é mentiroso, enganoso esse pensamento, porque esse não é o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia se revelou ao ser humano perdido com amor. A graça de Deus é revelada ao mundo com o amor. O amor de Deus se revelou de forma tal que todo homem perdido, ele tem a chance de chegar a Jesus, independente se a mulher está agora lá vendendo o seu corpo, está se prostituindo, independente se a pessoa está agora cometendo assalto. O que importa é a pessoa receber Jesus. Quando ela recebe Jesus, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e trata essa pessoa, e liberta essa pessoa, tira essa pessoa desse mundo errado, tira essa pessoa dessa escravidão que ela está passando. E hoje muitas pessoas têm sofrido porque não têm entendido isso, porque a imagem que tem de Deus é de um Deus carrasco. A imagem que tem de Deus é um Deus que não quer ver o povo bem, não quer ver as pessoas restauradas. Deus quer ver o seu povo restaurado. Deus quer ver a humanidade restaurada. Esse foi o propósito de Jesus vir à terra. Foi de restaurar. Foi de fazer com que o homem viesse ter a sua natureza espiritual vivificada. Para que o homem viesse ser liberto de toda a escravidão. Porque se uma pessoa hoje está cometendo atrocidade, se uma pessoa hoje está cometendo barbaridades, não é porque ela é má, não. Porque a Bíblia diz que todo ser humano, todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Se hoje uma pessoa está cometendo barbaridades, é porque ela está escrava de um espírito, de um demônio. Uma pessoa, quando ela está escrava, ela não mede as suas consequências. A Bíblia diz que certa vez, Jesus chegou num certo local chamado Gadara, e lá tinha um homem demoniado, a Bíblia diz. E quando Jesus ele chega naquele local, aquele homem que estava possesso por espíritos imundos, a Bíblia diz que aquele homem, ele ficava lá no cemitério, morava no cemitério, e ele pegava pedras e se cortava todo com pedras. A Bíblia diz que ele ficava clamando pelos montes, uma vida de sofrimento. Quando fala de cemitério, que a Bíblia diz, está se referindo ao quê? Está se referindo a vazio, a dor, a tristeza, a angústia. E assim era a vida daquele homem. A Bíblia diz que ele vivia clamando pelos montes, ele vivia em desespero, e tentaram amarrar aquele homem, a palavra diz, e quando foram amarrar ele com correntes, com toda a força que ele tinha, ele arrebentou as correntes. Por que ele conseguiu arrebentar os grilhões, as correntes? Porque ele estava possesso por demônios. E é o que tem acontecido hoje. Hoje muitas pessoas não entendem, não conseguem entender que aquele que vive uma vida de escravidão é por causa dessas forças espirituais. Mas Jesus veio para libertar. Jesus veio para restaurar o homem perdido. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a graça de Deus revelada na pessoa de Cristo. A Bíblia diz então, quando Jesus chega naquele local, naquele cemitério, esse homem ele vem correndo ao encontro de Jesus. Ele se coloca de joelhos diante de Jesus. E diz a Bíblia que quando ele se põe de joelho, ele manifesta-se aqueles demônios na vida daquele homem. E os demônios falam através da boca do homem: o que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Viesse agora para nos destruir? E a Bíblia diz que Jesus imediatamente manda aqueles demônios embora, saírem daquele corpo, saírem daquele homem. E aquele homem fica liberto. E agora aquele homem liberto, perfeito juízo. A Bíblia diz que Jesus agora mostra para ele a luz, mostra para ele o amor. E aquele homem agora é restaurado. E ele quer seguir Jesus. É o que acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas que estavam no submundo do crime, quantas pessoas que estavam vivendo, matando, roubando, destruindo,
mas um dia se renderam a Jesus também. E hoje estão pregando o Evangelho, porque tiveram a sua vida transformada. Minha amada, quem sabe o seu filho está vivendo nas drogas. Quem sabe você que está ouvindo essa programação, o seu filho está lá no presídio agora. Quantas pessoas que nós atendemos que as mães contam que os filhos estão no presídio. Minha irmã, não perca a tua esperança, porque a luz de Cristo, ela está raiando. E nós sabemos que hoje nos presídios também tem muitas pessoas evangelizando, levando essa luz. Tantas pessoas que eu converso que já foram presidiárias, hoje estão pregando o Evangelho. Quantas pessoas que nós conversamos que um dia viveram no submundo do crime e hoje estão com a vida transformada, restaurada. É porque a luz raiou, a luz brilhou. Então, se você está vivendo essa situação, quem sabe você agora está ouvindo essa programação dentro do presídio. Meu irmão, não perca a oportunidade. Se você está passando agora esse momento de escuridão, aí sofrendo no presídio, saiba que Deus está ao seu lado. Mas você precisa abrir teu coração. Você precisa botar de lado, lançar por terra todo o orgulho, toda a soberba. Porque uma pessoa, quando ela permanece, ela persevera no seu autoconhecimento, na sua axiologia. Isso é demonstração de soberba. Renda-se a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Quem sabe você tem visto até no meio de pessoas que se dizem cristãs, mas tem visto tanto mau testemunho, tanto mau comportamento. Te baseia-se em Cristo Jesus, Ele é perfeito, Ele não falha, Jesus não erra. Os homens erram sim, os homens não são perfeitos. Em homem, independente se é padre, pastor, presbítero, não importa. Em todo homem tem a falha, tem o erro. O próprio apóstolo Paulo, certa vez ele disse, leia Romanos 7, eu sou um homem espiritual, nascido do Espírito, mas eu ainda possuo uma natureza humana. E ele disse, tem coisas que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E tem coisas que eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo, porque o pecado ainda habita em mim, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Ou seja, assim é a natureza humana. A natureza humana, ela é tendenciosa a errar, a falhar, a murmurar. Assim é eu, assim é você. Não existe perfeição diante dos homens. A verdade é que existe máscara. Máscara existe, capa de santidade. Mas a verdade é que todo mundo falha, todo mundo erra. Todos nós dependemos do sangue de Jesus para nos purificar do pecado. Todos nós precisamos da graça de Deus. Sem Jesus, sem a graça de Deus, nós estamos perdidos. A Bíblia diz que certa vez um cego queria conhecer Jesus. Aí foram lá chamar o cego. E quando o cego foi ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que ele, ao se levantar, ele lançou de si a capa, jogou a capa fora. E é o que falta muito hoje no meio religioso, é tirar a capa e mostrar a sinceridade diante de Deus e também diante dos homens, para que a luz de Cristo venha raiar, venha brilhar, e somente a graça, o amor de Deus é que venha resplandecer através da vida das pessoas. Então diz aqui Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, minha irmã, meu irmão, não se conforme com esse problema não. Quem sabe você está passando por luta, dificuldade, e quem sabe essa dificuldade está tentando trazer um conformismo para o teu coração. Quem sabe você está conformada com uma fraqueza. Quem sabe você está conformada com uma situação de adversidade, você está até conformada em murmurar, se conformou em só ficar reclamando, só ficar olhando do lado negativo. E quantas pessoas estão conformadas com isso e se tornaram escravas dessa situação? Tem pessoas que se tornaram escravas, são escravas do derrotismo. Quantas pessoas que até quando vão orar, fazem aquela oração de derrota, a oração da antiga aliança, a oração que acha que tem uma aparência de piedade e acha que agrada a Deus, mas não agrada, porque a pessoa se autoderruba. Ela se bota em oração e ela começa a dizer: eu não tenho forças, ó Deus, eu não consigo, eu não vou vencer, eu não tenho mais força, estou pensando em desistir, eu não consigo mais. Minha irmã, meu irmão, essa oração não é oração do Evangelho da Graça, não.
Essa não é oração de um novo nascido, um nascido do Espírito, não. Essa oração é oração do derrotado. Se esse tem sido o teu costume, eu orei muitas vezes assim. Eu tinha esse costume não por mal, mas pelo ensino que eu tive. Porque isso tinha uma aparência de piedade, mas nada tinha a ver com a realidade espiritual. A oração da graça, a oração que o apóstolo Paulo ensina, é a pessoa não se autoderrubar não, mas é transformar a sua mente aqui pela renovação, renovar o seu entendimento pelo Evangelho. A oração do Evangelho é a oração da cruz. Paulo ele dizia, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, refugia-te na graça que é em Cristo Jesus, Timóteo. O apóstolo Paulo dizia para a igreja que estava em liberdade, igreja, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, o Evangelho da cruz, ele ensina a pessoa a olhar para Cristo e entender que ela de si própria não tem forças, mas aquele a quem ela está vivendo, a quem ela serve, esse lhe dá força, esse renova as forças, esperanças, esse põe a pessoa de fé. Então eu mudei a minha oração. Hoje eu posso estar passando por luta, por dificuldade, mas quando eu vou falar com Deus, eu digo, Senhor, eu sei que eu estou passando esse momento, um momento até da dor, mas eu sei que isso é hoje, mas amanhã é um novo dia. Rai, calamanto, rébia, calabrassúria. Amanhã é um novo dia. E a minha fé, ela não está baseada nos sentimentos que eu estou vivendo hoje, não. A minha fé está baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu não olho hoje as situações de maneira racional, não. Mas eu olho motivado pela fé. A Bíblia diz que certa vez, Jesus estava em certo local e tinha 5.000 pessoas com fome. 5.000 pessoas desejosas a comer, ouvindo as palavras de Jesus, mas estavam com fome. E Jesus fala para os discípulos, porque primeiro apareceu um menininho com 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e dá para os discípulos. E Jesus fala assim, dá esses pães agora para essas 5.000 pessoas se alimentarem. Meu Deus, se os discípulos olhassem, quem sabe os discípulos olharam de forma racional, pela razão, e eles falaram, Senhor, não tem possibilidade. Como é que 5 pães vai alimentar 5.000 pessoas? Como é que 5 pães vai matar a fome de 5.000 pessoas? Essa é a razão, essa é a natureza humana, é a racionalidade humana. E é racional isso, é inteligente? É, mas se olhar da maneira humana. Mas a Bíblia nos convida a não olhar da maneira humana, mas olhar pela fé. A Bíblia diz que os discípulos obedeceram a palavra de Jesus e foram dando os pães para a multidão e 5.000 pessoas se alimentaram. Ou seja, o milagre aconteceu. Por quê? Por causa da obediência da palavra de Jesus. Obedeça a palavra de Jesus que o milagre acontecerá na sua vida. Vamos entrar agora no altar de oração. DYJ 830 1070 kHz. Rádio Mais Alegria AM. Grande Florianópolis, Santa Catarina. Mais alegria. 1070. Momento da oração. Cante aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora. Feche os seus olhos, receba essa oração ou ore junto conosco. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai Santo, nós te agradecemos por tua bondade, pelo teu amor revelado lá na cruz. Meu Deus, pelo nosso resgate, Senhor, porque nós somos resgatados. Tua palavra diz que nós somos comprados, não com prata nem com ouro, mas fomos comprados com preço de sangue, sangue derramado lá na cruz do Calvário. Nós sabemos, ó Pai,
Que a tua igreja hoje, a tua igreja é o teu corpo, a tua palavra diz que o Senhor Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. A igreja, Senhor, não é uma placa, não é uma denominação. A igreja são todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que foram regenerados pelo sangue de Jesus. Essa pessoa agora que participa conosco dessa oração, o Espírito Santo vai renovando as forças dessa pessoa, que essa pessoa venha entender, Senhor, que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus que veio com o propósito de resgatar, de restaurar, de levantar o abatido, dar vista aos cegos, os cegos espirituais. Quantas pessoas que hoje estão cegas, espiritualmente falando, meu Deus, até no meio do Teu povo, Senhor, existe muitas das vezes um véu, aquele véu verdadeiro que foi rompido quando o Senhor Jesus passou pela cruz. O véu foi rasgado de alto a baixo. Mas a verdade, ó Pai, que no meio de muitas pessoas que hoje já nasceram de Deus, muitas dessas pessoas ainda parece que vivem com esse véu, porque não entenderam a Tua graça, não entenderam o Teu amor, não entenderam a Tua obra, o que significa a cruz. Então, Espírito Santo, revela a Tua bondade nessa madrugada para essa pessoa. Meu Deus, quebra todo o jugo da escravidão, todo o jugo da religiosidade, quebra, meu Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo opere agora com liberdade, libertando essa pessoa de toda opressão, libertando essa pessoa desse espírito opressor. Quem sabe nesse momento agora, tem uma pessoa ouvindo essa programação, está agora sendo atingida com um espírito imundo, demônio, um espírito que recebeu uma oferenda, uma entidade. E eu me dirijo agora a esses espíritos, a esses demônios que têm oprimido essa alma. O espírito tem angustiado essa pessoa, tu tem botado essa opressão, essa depressão. Tantas pessoas que têm sofrido agora um sentimento na alma, que muitas das vezes é motivado pelo mal, e ordena agora no mundo espiritual que caia por terra todos esses demônios, toda essa obra de macumba. Eu desmancho agora toda feitiçaria, toda oferenda espiritual. Eu desmancho agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que o Teu fogo, que a Tua unção, o Teu poder envolva essa vida agora, libertando ela por completo. Que a Tua obra se concretize, se complete na vida dessa pessoa. Meu Deus, que haja liberdade, que haja cura. Quem sabe uma mãe orando pelo filho que nesse momento se encontra, meu Pai, no presídio. Quem sabe agora o filho na prostituição, uma filha agora vendendo o seu corpo. Meu Deus, que haja libertação na vida dessas pessoas. Que o Teu amor se manifeste, se revele a essas pessoas. A Tua palavra diz que o Teu amor constrange para o arrependimento, Senhor. E nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele é Deus, é o próprio Deus na terceira pessoa. E o Teu Espírito, Ele é autossuficiente para fazer uma obra de purificação, uma obra de santificação. É o Teu Espírito Santo que convence o homem, a mulher do pecado. É o Teu Espírito Santo que revela a Tua verdade. Rai calamanto rebia calamasuricanda rabra xandarábia. Em nome de Jesus Cristo, que haja luz, que haja o Teu Evangelho, que haja a Tua glória na vida dessa pessoa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, aqui estamos, Senhor, nesta madrugada. Eu quero Te pedir, Senhor,